Os antigos olhavam para uma árvore. E não viam apenas uma árvore. Eles viam algo que hoje quase ninguém percebe mais. Há algo que foi perdido. Mas não de forma abrupta. Não em um dia específico. Não em um momento que possamos apontar. Não houve um rompimento visível. Nenhum som de queda. Nenhum anúncio. Nenhum sinal que dissesse: é aqui que termina. Foi silencioso. Quase imperceptível. Como o apagar lento de uma brasa. Que ainda parece acesa. Porque conserva o calor por algum tempo. Como algo que se afasta. Enquanto ainda acreditamos que está aqui. Como a névoa que recoa do campo. Sem que os olhos percebam o instante exato em que ela deixa de tocar a relva. Os antigos não buscavam a natureza. Eles não precisavam. Porque não havia separação. Não havia essa ideia de um ser humano de um lado e o mundo vivo do outro. A terra não era um lugar. Era uma presença. Era chão, sim. Mas também era memória. Era sustento. Era orientação. Era altar. Pesava-se sobre ela. Com a consciência de que se pesaria também sobre aquilo que sustenta o invisível. O vento não era um fenômeno. Era uma linguagem. Trazia avisos. Levava excessos. Mudava o humor do céu. E o movimento da alma. Havia quem soubesse escutá-lo. Não por técnica, mas por intimidade. E as árvores não eram apenas formas vivas. Eram testemunhas. Guardavam o tempo em seus anéis. O inverno em suas fibras. A paciência em suas raízes. Não ofereciam apenas sombra. Ofereciam permanência. Estavam ali antes. Continuariam ali depois. E por isso eram respeitadas. Como quem respeita um ancião que já viu o que ainda não sabemos nomear. As pedras também não eram inertes. Mesmo em silêncio, elas participavam. Recebiam o sol. Guardavam a chuva. Conheciam o peso dos passos. Havia lugares em que se chegava devagar. Não por medo, mas por reverência. Havia escuta. Não uma escuta com os ouvidos, mas uma escuta com o corpo, com o tempo, com o silêncio. Uma escuta que não interrompia, que não exigia conclusão, que não corria para transformar sensação em conceito. Era preciso ficar. Era preciso suportar o intervalo entre a pergunta e o sinal. Era preciso aprender que nem tudo se revela a quem chega com urgência. Então, aos poucos, algo mudou. O ritmo acelerou. O olhar se deslocou. O foco deixou de estar no que é e passou para o que pode ser controlado, medido, nomeado, explicado, catalogado, fragmentado, convertido em utilidade. E quando tudo precisa ser explicado, o mistério deixa de ser ouvido. Não porque ele se extinga, mas porque já não há espaço interno para recebê-lo. O que é sagrado raramente se impõe. Ele se aproxima devagar. Exige delicadeza. Reconhece quem sabe esperar. Mas nós passamos a viver como se só fosse real aquilo que pudesse ser provado de imediato. Como se a verdade precisasse sempre caber numa definição limpa, num conceito seguro, num resultado rápido. A natureza não desapareceu. Mas a relação, sim. Deixamos de sentar, de observar, de esperar, de não entender, de permitir que algo existisse diante de nós, sem ser reduzido ao que sabemos sobre ele.
E começamos a preencher tudo. Com ruído. Com pressa. Com respostas rápidas demais. Para perguntas que nunca deveriam ser apressadas. Com distrações suficientes. Para não sentir o vazio. Com explicações suficientes. Para não encarar o espanto. Com linguagem demais. E presença de menos. E assim, o que antes era diálogo se tornou silêncio. Mas não o silêncio da natureza. O silêncio da ausência de escuta. O silêncio de quem já não sabe parar. O silêncio de quem passa diante do carvalho e vê apenas madeira. De quem toca a água e percebe apenas matéria. De quem entra na floresta sem entrar, de fato, em si. Ainda hoje, a floresta continua falando. O vento continua atravessando os mesmos caminhos. A água continua ensinando o mesmo movimento. As estações continuam girando, sem pedir autorização. A lua continua puxando marés, visíveis e invisíveis. As sementes continuam rompendo a terra. No escuro. Sem testemunha. Sem aplauso. Nada mudou. Do lado de fora. As correntes profundas seguem existindo. Os ciclos continuam fiéis. A aurora ainda chega. Sem precisar ser anunciada. A noite ainda sabe recolher o que o dia dispersa. Mas dentro, quase ninguém permanece tempo suficiente para perceber. Quase ninguém sustenta o olhar sem querer possuir. Quase ninguém aceita que há sabedorias que só se aproximam de quem não as persegue. Talvez não tenhamos perdido a conexão. Talvez apenas tenhamos desaprendido a permanecer. Talvez o fio nunca tenha sido cortado. Talvez ele apenas tenha sido coberto por camadas de ruído, de hábitos, de distração, de esquecimento. Porque ouvir a natureza exige algo raro. Não querer dominar. Não querer traduzir imediatamente. Não querer transformar tudo em resposta. Não querer extrair de cada encontro uma utilidade. Não querer vencer o silêncio com a própria voz. Exige presença. E presença, hoje, é quase um território esquecido. Porque estar presente não é apenas estar parado. É estar inteiro. É não fugir do instante quando ele parece vazio. É não abandonar a experiência só porque ela não produz nada visível. É permitir que o mundo exista sem ser atravessado, o tempo todo, pela necessidade de controle. Mas ainda está lá, na pausa entre dois pensamentos. No instante em que você para, sem motivo. No momento em que você observa, sem procurar. No segundo em que a respiração desacelera. E algo em você deixa de empurrar o mundo. É ali que algo começa a voltar. Não como aprendizado, mas como lembrança. Não como descoberta inédita, mas como reconhecimento. Como quando se reencontra um caminho antigo que o corpo recorda, antes mesmo que a mente compreenda. Como se alguma parte profunda ainda soubesse o lugar de cada coisa. Talvez os antigos não soubessem mais. Talvez eles apenas não tivessem se afastado tanto. Talvez a sabedoria deles não estivesse em possuir respostas, mas em não romper o vínculo, em continuar próximos, em saber viver sob o céu, sem se imaginar acima dele, em entender que pertencer é diferente de possuir. E talvez o caminho não seja aprender algo novo, mas voltar a escutar o que nunca deixou de falar.
Voltar a perceber o que sempre esteve aqui. Voltar a tocar a terra, como quem toca uma presença. Voltar a entrar na mata, sem exigir mensagem, mas disposto a receber. Voltar a aceitar que há ensinamentos que chegam como vento, não se agarram, atravessam, e justamente por isso transformam. Talvez seja preciso menos conquista e mais consentimento, menos interpretação e mais reverência, menos busca frenética e mais permanência. Porque há coisas que só se revelam quando deixamos de invadi-las. E a natureza, como o sagrado, não se abre à força. Ela responde à relação. Ela responde ao ritmo. Ela responde àquele que chega, sem armadura demais, sem certeza demais, sem fome de capturar o invisível. Talvez por isso os antigos conhecessem certos caminhos que hoje nos parecem distantes. Não porque estivessem acima de nós, mas porque ainda se lembravam de caminhar em círculo, de honrar os ciclos, de reconhecer na névoa, na chuva, na pedra e na raiz, mais do que cenário. Reconheciam parentesco. E onde há parentesco, há escuta. Onde há escuta, há reciprocidade. Onde há reciprocidade, o mundo deixa de ser objeto e volta a ser presença. Talvez seja isso que ainda nos chama quando uma floresta nos aquieta, sem explicar porquê. Quando o som de um riacho organiza algo em nós que nem sabíamos estar disperso. Quando o vento no fim da tarde traz uma tristeza antiga e, ao mesmo tempo, uma paz sem nome. Talvez seja a lembrança de uma aliança muito antiga, não escrita, não declarada, mas sentida. Uma aliança entre o ser humano e aquilo que vive, sem precisar se justificar. E talvez ainda haja tempo, não para recuperar o passado, como ele foi, mas para restaurar a escuta, para reaprender a demora, para devolver ao silêncio o lugar que lhe pertence, para sentar outra vez diante de uma árvore, de uma pedra, de um campo vazio, e não pedir nada, apenas ficar, apenas consentir, apenas lembrar que nem toda sabedoria chega em forma de palavra. Algumas chegam em forma de presença, outras em forma de pausa, outras em forma de um sentir tão sutil que quase passa despercebido por quem ainda vive correndo. Mas para quem permanece, isso basta. E talvez seja exatamente aí que o retorno começa. Não num grande rito, não numa revelação repentina, mas num gesto simples. Ficar, escutar, respirar e deixar que o mundo vivo, paciente como sempre foi, nos ensine outra vez a antiga arte de pertencer.